ao Senhor esse culto, consagramos ao Senhor cada pessoa que está aqui. Nós queremos ver o Senhor se manifestando no nosso meio. Nós queremos ser tocados pelo Senhor nessa manhã, ó Pai. Venha fazer grandes coisas em nosso meio. Esse culto é para o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, dizer quão o Senhor é bom, quão o Senhor é grande, como nós precisamos do Senhor. Por isso nós estamos reunidos aqui, para prestar um culto ao Senhor, para dizer que o Senhor é maravilhoso, para dizer que nós precisamos do Senhor, que nessa manhã o Senhor venha nos ajudar a entender melhor as coisas, ó Pai, que possamos melhorar nosso relacionamento com o Senhor, que o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa derramar cura, o Senhor possa curar feridas, o Senhor possa fazer grandes coisas, ó Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. Nós amamos o Senhor, nós desejamos o Senhor, nós queremos mais do Senhor nessa manhã. Faça grandes coisas, ó Pai, e agora receba da sinceridade do nosso coração o nosso louvor, a nossa adoração, expressando a gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Em fé nós já podemos vivenciar isso hoje, Pai. Por isso nós queremos te louvar nessa hora, adorar o seu grande nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria estar juntos. Hoje de manhã a gente estava fazendo um videozinho, que agora a gente está tentando conectar com a mídia, né? E eu falei, nós estamos indo à igreja. Mas na verdade nós somos a igreja. Então é a igreja indo para a igreja. E a verdade é que quando a gente está reunido, então a gente está com o corpo, e isso é tão especial. Eu não sei você, mas o meu coração, ele transborda de gratidão quando eu estou aqui. Não é aqui, nesse endereço, mas é aqui, nesse endereço. Não importa onde a gente estiver, se a gente está junto, a gente é a igreja. Amém? E antes de cantar, eu queria trazer uma pequena palavra. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu vou ler 8 versículos. Não precisa abrir sua Bíblia. Mas essa é a profundidade do Evangelho. Então, não sei qual a motivação que te trouxe aqui nessa manhã. Não sei porque você acordou cedo, se arrumou e veio para cá. Mas Paulo, certa vez, escreveu algo tão profundo para a igreja de Coríntios. E diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue sou eu e você, assim, matéria. Isso não vai herdar o reino dos céus. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que você vê aqui hoje, um dia será transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Um dia, tudo que você vê, talvez não é tão perfeito como você vê, mas um dia nós seremos aperfeiçoados. A gente estava aqui, tem uma palavra em inglês que diz struggling, né? Lutando com louvor e fazendo isso acontecer, mas um dia essa voz, esse som vai ser aperfeiçoado e nós vamos estar com o Senhor. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E eu queria que você guardasse esses 2 versículos e iniciasse o seu culto com eles. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então você está aqui nessa manhã, reveste seu coração, enche seu coração de gratidão. Não importa se o que você vê não é tão perfeito, porque um dia nós seremos aperfeiçoados. Todos nós vamos passar, mas nós um dia estaremos com o Senhor na glória eterna. E esse deve ser o maior motivo do teu coração de gratidão nessa manhã. Então eu queria, antes da gente cantar, que você fechasse seus olhos e que você não pedisse nada a Deus, mas que você agradecesse a Ele. Todo o trabalho, o momento que você bateu o teu dedinho no despertador hoje para estar aqui, nada disso será em vão, porque um dia nós estaremos nos braços dEle, eternamente. Amém? Senhor, nessa manhã nós entregamos esse culto ao Senhor e nós somos agradecidos, ó Pai. Gratos nós somos, porque o Senhor venceu a morte. E como diz aqui na Tua palavra, o Senhor nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Por isso nós Te louvamos. Por isso ao Senhor todo som, todo tom, toda voz, nós entregamos a Ti o que temos. Aqui está, Senhor, o que nós temos. Em gratidão ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Você pode cantar e ajudar a gente a fazer um louvor bonito? Aquele que sonda o meu
nossa, um Deus de promessas. Não importa o que você esteja passando na sua vida. Se um dia você fez uma aliança com o Senhor. Abraão, quando fez uma aliança com o Senhor, Deus fez uma promessa para ele. E ele ficou esperando, obedeceu, mas esperou. Muito tempo passou para que a promessa do Senhor se cumprisse, mas ele permaneceu fiel. E nós vamos cantar nessa manhã a fidelidade do Senhor. Não importa o que você esteja passando, não importa em que momento você está, em que estágio você está da sua vida. Se um dia, através do sangue do Cordeiro, você fez uma aliança com Ele, todas as promessas vão se cumprir na sua vida. Amém? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
você fechasse seus olhos. Nós cantamos sobre um Deus de aliança, um Deus que não é homem para mentir. Continue em espírito de oração e que esse seja um momento. Nós já agradecemos ao Senhor, agradecemos por esse culto, agradecemos por estarmos aqui na presença dEle. Quão precioso é estar no corpo de Cristo. E nessa hora eu quero te convidar a colocar as tuas súplicas diante do Senhor. Aquilo que vai no teu coração, aquilo que o teu coração tem clamado. Talvez seja um problema familiar, ou uma questão financeira, seja o que for. O Deus que não mente está aqui nessa manhã. O Deus de promessa, o Deus fiel. Aquele que você pode abrir teu coração. Então faça isso nesse momento. Você está na igreja, você está no corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que quando estamos juntos, ali ordena o Senhor a sua bênção. A bênção do Senhor está aqui. Coloca agora diante do Senhor, no altar do Senhor, aquilo que você precisa, porque Ele está no nosso meio a te ouvir. Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós aqui, ó Deus, temos súplicas nos nossos corações, temos pedidos que queremos apresentar a Ti, ó Pai. Alguns deles, ó Deus, muitos deles, nós mesmos, com os nossos braços, não conseguimos fazer nada. Na força das nossas mãos, nós não conseguimos mudar. Mas, ó Pai, nessa manhã nós colocamos diante do Teu altar aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer e pedimos a Tua intervenção, Senhor, nas nossas causas, ó Deus. Oramos pelas nossas casas, nossas famílias, pedimos a Tua bênção sobre nós. Obrigada porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor cumpre as Tuas promessas. E o Senhor nos prometeu o Espírito Santo, aquele que nos aconselha, aquele que ora por nós quando nós não sabemos nem o que orar, aquele que nos consola. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querendo derrubar aqui. Pode se sentar. Fique à vontade. Bom dia. Graça e a paz de Deus. Gostaria de ler alguns versículos. E está em Êxodo, capítulo 35. Se alguém quiser acompanhar, fica à vontade. Mas vou trocar. Esse está melhor. Esse está melhor. E aqui é o momento em que o povo de Israel, o povo eleito por Deus, através de Moisés, tinha recebido as novas tábuas da lei. Moisés, ele sobe ao monte Sião para receber as novas tábuas da lei, e aí ele desce com uma ordenança de Deus. E uma das ordenanças ali naquele momento era para que fosse construída o tabernáculo. E muito me lembra, me trouxe na mente assim, a construção de nós como igreja, de fato, como estrutura, vamos dizer assim. E é um momento em que a congregação foi chamada para ofertar e para fazer parte daquela ordenança. E aí, no versículo 4 do capítulo 35, em Êxodo, fala: Disse mais
Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. Versículo 21, e aí ele continua naquela ordenança de trazer coisas, mais outras coisas, bronze, utensílios, pele e tudo aquilo que era necessário para a construção daquela casa, do tabernáculo. E no versículo 21 mostra como a congregação, no mesmo contexto, a congregação se comportou. E veio todo homem cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito estimulou, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes sagradas. 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Ainda continuando no 29, os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. E depois dessa convocação da congregação para ouvir aquilo que o Senhor tinha ordenado, é muito interessante que no versículo 5, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. E é com esse coração que nós vamos trazer as nossas ofertas ao Senhor. E o versículo trabalha com esse espírito, com essa intenção de liberalidade, de gratidão, de generosidade. E que nós venhamos ter esse coração. Eu não sei se é fácil, se é difícil para alguns, mas se tivermos alguma dificuldade em trazer algo para a casa do Senhor, que nós venhamos também neste momento orar e pedir a Deus para que Ele nos dê esse coração. Muitas vezes a gente pede, nos dá um coração diferente, nos dá um coração para isso, um coração para aquilo, um coração para aquela outra situação, mas o que nós vemos aqui é um princípio em que a obra do Senhor, para ser feita, ela precisa de apoio, ela precisa de condições financeiras. E nós, como o Israel, nós como os eleitos de Deus, somos chamados a fazer a nossa parte nesse momento. E que nós venhamos ter esse entendimento e que o nosso coração venha ter essa disposição. Eu achei muito interessante que é voluntariamente disposto, ou seja, além de ser uma oferta voluntária, ainda com uma disposição para fazer aquilo. Vamos orar nessa manhã para que Deus nos dê esse coração, nos dê esse resultado e que nós venhamos realmente sentir o prazer e felicidade em fazer isso. Isso não venha a ser algo pesado. E na parte 5 também fala assim, tomai do que tendes. Tomai do que tendes. Não é nada sacrificial, não é nada irracional, não é uma oferta, eu diria até irresponsável. Não, tomai do que tendes. Simplesmente nós estamos retornando a Deus, retornando na casa de Deus uma parte daquilo que Deus nos deu de pronto. Não é nada que você não tenha, não é nada que Deus não nos colocou como responsável. Então, temos aí, podemos trazer aqui na sexta, podemos enviar pelo correio, ou fazer uma transferência aí pelo Venmo,
da Family Room Church, e que o Senhor nos abençoe. Fiquem à vontade para trazer. E vamos orar nesse momento para que o Senhor nos dê esse coração e nos dê essa paz de tranquilidade. Podem ficar assim como está mesmo. Senhor Deus, nós oramos neste momento pela vida de cada um dos que aqui estão, por cada um que estão tendo a oportunidade, ó Pai, de contribuir na Tua casa e fazer parte desse crescer, fazer parte dessa Tua obra, ó Deus. O Senhor nos deu um coração, ó Pai, assim como nós buscamos aqui através da Tua palavra como exemplo, ó Deus. Nos dê um coração, ó Pai, voltado a Ti, ó Pai, e que este coração venha refletir, ó Deus, aquilo que o Senhor é, ó Pai. Que o Senhor nos dê um coração que tenha prazer em estar na Tua casa, que tenha prazer, ó Deus, de fazer parte da Sua obra, ó Deus. Um coração generoso, ó Deus, com as pessoas e com as necessidades, ó Pai, da Tua casa, ó Pai. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos perceber, ó Deus, que a Tua obra, ó Pai, é feita através de nós, em Ti, ó Deus, através da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Deus. Ser conosco, ó Deus, ser com cada família que vai neste momento, ó Pai, trazendo uma parte daquilo que o Senhor já nos deu, ó Pai, daquilo que o Senhor nos fez, ó Deus, como administrador, ó Pai, e nós retornamos a Ti, ó Pai, uma parte disso, ó Deus, como uma demonstração de fidelidade, como uma demonstração de amor a Ti e a Tua obra. Senhor, se conosco, que essas ofertas sejam, ó Deus, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Enquanto você traz a sua oferta, pode ficar de pé, nós vamos cantar mais uma vez. Se ferido
chamar as crianças aqui na frente. E eu queria pedir para a Suzy trazer para mim essa sacolinha verde, por favor. Pode sentar todo mundo. E as crianças, eu quero falar para vocês que eu toda vez, eu tenho até vontade de chorar quando eu falo das crianças. Porque, gente, é nosso bem mais precioso aqui dessa igreja. Olha para isso aqui, ó. Dá vontade de chorar de emoção, dá? Eu tenho, porque tem uns aqui que eu peguei quase que na barriga da mãe. Viu? Certas pessoas. Tem outras pessoas também, que a gente pregou até no chá na barriga. E olha que bem, se a gente ora, tá lá dentro da barriga e agora tá aqui, ó, crescendo, avançando para a honra e para a glória do nome de Jesus. E às vezes eu comecei a ter esses insights, às vezes de colocar um pedacinho de música em inglês, para vocês verem que a gente é bilíngue aqui, mas não é, porque essas crianças aqui, elas estão crescendo bilíngue, gente. Vocês precisam aceitar isso, viu? Isso aqui é o futuro, eles vão influenciar muitos brasileiros, mas se eles crescerem aqui, eles vão ser uma bomba nesse país, viu? Eles vão, ó, entrar em todo lugar e, ó, né, Maria Antônia? Maria Antônia vai ser uma pregadora daquelas que chegam e, ó, e a Mega? Mas a razão de eu chamar eles aqui, eu não sei, você que é pai ou mãe, sabe o que o seu filho está estudando nesses dias. E eu quero te falar que a gente prepara tudo com muita excelência. Às vezes você olha e fala, mas é tão pouquinho a gente, vamos fazer de qualquer jeito. Não, a gente não faz nada de qualquer jeito aqui. Aqui a gente é fiel no pouco, porque sobre o muito, nós e eles serão colocados ainda. Então a gente não ensina qualquer coisa não, a gente ensina com excelência. A gente faz a obra de Deus na abundância dos nossos dons e dos nossos talentos. E eu não sei se vocês sabem, mas o filho de vocês estavam aprendendo sobre os milagres de Jesus. E eles aprenderam quantos milagres? Quem sabe? Quantos? Vitor? 15 milagres. Eles aprenderam sobre 15 milagres. E eu queria saber se alguém quer falar um milagre, contar aqui para eles, porque talvez eles não sabem. A gente tem um visitante hoje com a gente, Aguinaldo, já aproveito e seja bem-vindo. Às vezes o Aguinaldo não sabe, ou a Júlia. Vocês querem contar um milagre para eles? Gente, a gente precisa usar a Júlia. Quem pode contar um milagre? Um só. Maria Antônia. Fala um só, Maria Antônia. Você é pregadora, vai. Que Deus transforma a água em um vinho. Deus transformou a água em um vinho. Alguém lembra de mais algum? Não é. Você lembra de muitos que eu sei. Você lembra, Melissa, de algum? Que você quer falar? Um só? Não? Eles não querem falar. Mas eles aprenderam sobre 15 milagres. E ontem a gente teve um culto especial online, onde eles relembraram todos os milagres. A Maria Clara, eu também não sei se você está com essa informação aí, mas segura essa informação. Os teens estão nos ajudando. Eles estão dando aula, eles estão crescendo em Deus. Então, logo, esses aqui vão estar ajudando os que estão chegando. E assim funciona. A igreja, movimenta. E ontem a Maria Clara deu ali uma revisão. Foi boa a aula da Maria Clara? Vocês acharam que foi jóia? Sim. E nós fizemos um desafio. Quem lembrasse, ela mostrava algumas imagens. E quem lembrasse do milagre tinha que contar o milagre. E então, dessa forma, eles iam acumulando ponto. E nós prometemos que hoje a gente ia revelar o vencedor e trouxemos uma sacola para ele de presente. Mas ele não está aqui. Eu vou tirar meu sapato e puxar a orelha dos pais. Mas tudo bem. Então, que fique registrado. Quem venceu ontem? O Léo acertou quantos milagres? 5 milagres. Então aqui depois eu vou entregar para a Bia. Pronto, vamos dar uma salva de palmas para o Léo. Forte.
aí eu quero agora também já fazer um apelo para vocês. Coloquem seus filhos para participar. Né? As crianças, tudo isso está sendo colocado dentro deles. É um depósito. E essa aqui é a melhor idade para aprender. A melhor. Hoje você, muito do que você é, você acha que não. Mas foi construído aqui. Eu consegui recuperar algumas fitas minhas de infância, e esses finais de semana todos eu tenho assistido, e eu tenho visto quanto eu sou daquilo que eu aprendi, e quanta coisa errada eu aprendi. Mas que bom que Jesus me resgatou. Mas de jeito, de personalidade, é aqui. Então inculca a palavra. A Bíblia diz que é quando a gente se assenta, que é quando a gente levanta, que é quando a gente anda, que é quando a gente deita, que é quando a gente come, que é quando a gente vai para a escola, que é quando a gente brinca, que é quando a gente conversa, que é quando a gente camuda. Que a gente tem que ouvir a palavra de Deus e inculcar na vida dos nossos filhos. E o nosso próximo estudo vai ser muito especial. E eu quero perguntar para você que é pai e mãe, você tem o desejo que seu filho seja feliz? Você quer que ele seja feliz? Sim. Quer? Eu acho que isso é o que todo pai e toda mãe quer, né? A gente dorme pensando nisso e acorda pensando nisso. Será que está feliz? Mesmo que o presidente eleito que ganhou não é o que você queria, mas seu filho está feliz, você vai ficar feliz. Você fala, ai, que felicidade. É assim que funciona. Não me expõe. Mas a verdade é que nós queremos que eles sejam felizes, que eles cresçam felizes. E aí eu quero dar um exemplo de felicidade. Quem gosta de sorvete? Você gosta de sorvete? Nathan gosta do quê? De batatinha frita? Vamos ver, batatinha frita, todo mundo gosta? Então tá. Então, quando você está comendo a batatinha frita, você sente uma felicidade. Se eu falar assim, vamos comer batatinha frita, você fica feliz? Fica feliz, não é? Mas quando a batatinha frita acaba, às vezes acaba a felicidade, porque acaba a batatinha, não é? Mas com Jesus, a gente aprende a ter uma felicidade que nunca acaba. Sabe aquela alegria se eu falar pra você assim, hoje nós vamos sair daqui, vai ficar todo mundo junto e nós vamos brincar a tarde inteira. É muito legal, mas depois vai chegar a hora que você vai ter que ir embora, tomar banho e ir pra escola. Aí aquela alegria, aquela felicidade acaba. Mas com Jesus a gente aprende uma felicidade que nunca termina, uma alegria que nunca acaba. E olha só, presta atenção. Quando o pastor vem aqui em cima pregar, e ele fala aqui, é legal. Você acha legal? O Vitor acha legal. Um dia Jesus fez isso. Imagina só se hoje, ao invés do pastor Alexandre, entrasse aqui Jesus, viesse aqui e começasse a pregar pra gente. Um dia Jesus fez isso para uma grande multidão e ele ensinou algumas chaves para a gente ser feliz, que chama bem-aventuranças. Fala, bem-aventuranças. Muito baixo. Bem-aventuranças. E é isso que seus filhos vão aprender a partir de sábado que vem. As bem-aventuranças. Traz o seu filho. Esses ensinamentos vão construir, não vão mudar a vida deles, porque ainda não tem muito para ser mudado, mas vão construir algo eterno dentro deles. Então, sábado que vem, as bem-aventuranças, a gente vai começar uma nova série de estudo. Eu que vou dar aula primeira, lá na minha casa, convido outras crianças, fala do nosso trabalho, e eu quero ver todos. Eu sei que é cedo, mas eu quero ver todos, inclusive o Léo. Tá bom? Então era isso, vamos dar uma salva de palmas para as crianças. Vocês podem descer. E não é Jesus, mas é o Senhor. Toda vez que eu abro a palavra de Deus para ler, para ensinar, para compartilhar, para pregar, eu tenho certeza absoluta que algo poderoso no mundo espiritual acontece.
A gente cantou, uma das canções fala que as coisas podem passar, mas a palavra do Senhor não passa. Ela é fiel. A gente precisa crer naquilo que a gente lê. A gente precisa crer naquilo que a gente ouve na palavra de Deus. Isso é que faz a grande diferença para nos impulsionar, para ativar nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que quando a gente compartilhar a palavra nessa manhã, vai ativar a sua fé. Você precisa falar assim: eu creio nisso. Se Deus está ensinando isso, eu vou viver isso. E eu vou ter como consequência, como resultado, isso que a palavra está dizendo. E se eu preciso ser transformado nesse ponto, eu vou ser, porque eu creio na palavra do Senhor. Então eu quero compartilhar um texto que está no livro de Marcos, no capítulo 8. Enquanto você vai abrindo, nós estamos conectados no Instagram. Se você quiser aproveitar, convidar algumas pessoas, mande aí um aviãozinho, convide as pessoas. Para que elas possam ouvir da palavra do Senhor, elas possam ser tocadas, elas possam ser consoladas no seu momento de dificuldade que talvez esteja passando, ela possa aprender mais do Senhor. Então, enquanto você abre aí a sua Bíblia, você pode também estar convidando pessoas, seja bênção na vida das pessoas. Bom, esse texto de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31, ele diz o seguinte: e ele começou a ensinar-lhe, ele quem? Jesus, que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas, e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto, e por 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente, e Pedro, tomando, começou a repreendê-lo. Vai vendo a situação. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Até aí. Não, mais um versículo. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma? Mais 2 versículos. Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Talvez se alguém pergunte para você assim, qual a sua religião? Quem é você? Deixa eu tirar a máscara. Nem percebi, estava tão empolgado, estou tão empolgado com essa palavra, que já fui com máscara e tudo. Agora eu posso mostrar minha beleza para o pessoal que está pela internet. Não desliga, não caia depois de ver a minha beleza. Então, se eu perguntar para você,
né? Ou se você encontrar alguém na rua, e como é que você se expressaria, né? Quem é você? Talvez você diria assim: eu sou cristão. E talvez você responderia dessa forma: eu sou cristão porque você um dia teve um encontro com Cristo. Mas a minha pergunta é o seguinte: de fato você segue a Cristo para poder ter essa definição clara, eu sou cristão? Porque para sermos cristãos, para nos autodenominarmos cristãos, nós precisamos seguir a Cristo. É isso que determina o termo eu sou cristão. No Brasil, a maioria das pessoas são católicas. E se você pergunta para alguém: qual a sua religião? As pessoas vão falar: eu sou católica. Eu sou católico. Mas a gente sabe que na realidade ela diz que é, mas ela não pratica, ela não busca, ela não aprende, ela simplesmente fala que é porque ela precisa falar alguma coisa, ou ela um dia foi na igreja, um dia foi batizada quando nasceu, e aí ela se autodomina tal coisa. Mas isso é uma confusão mental na nossa cabeça, porque de fato não são. É a mesma coisa que eu falasse: que time você torce? Se alguém perguntar: Alexandre, que time você torce? Eu não posso dizer que eu sou corintiano. Por quê? Eu não acompanho o time. Pouco me importa se muda o técnico do Corinthians ou não. Eu não sei se ele está jogando esse final de semana. Então por que eu vou dizer que eu sou corintiano, se eu não sigo o meu time? Às vezes a gente tem essa confusão mental, e eu quero trazer esse ensinamento para a gente ir para um outro nível. Se você se diz de fato cristão, você deve seguir a Cristo. Não é porque você teve uma experiência um dia atrás que foi muito legal, foi bom e acabou ali. Não. Você é cristão, segue a Cristo. Só que a problemática não está só nisso, só de você ter a consciência de seguir a Cristo. Porque de repente você está aqui sentado, ou você está aí assistindo pela internet, e você fala assim: eu sigo a Cristo. Eu posso dizer que eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. E aí eu quero confrontar você nessa manhã. Será que você segue a Cristo? Ou Cristo segue você? Essa é a grande chave da mensagem de hoje. Quem está seguindo quem? Você segue a Cristo? Ou Cristo é que está seguindo você? Opa, peraí, mas como é que Cristo vai me seguir? Isso é uma heresia, isso é loucura. É? Então vamos refletir, vamos nos aprofundar na palavra que nós acabamos de ler. O que aconteceu nessa palavra? Jesus, ele estava ali com os discípulos e outras pessoas, e aí ele começou a ensinar, que era o que ele mais fazia. Ele começou a ensinar e começou a revelar coisas, e ele começou a mostrar que era necessário que o Filho do Homem, falando dele próprio, Jesus, precisava ser morto, e isso gerou o texto fala aqui, deixa eu pegar a palavra certa, e quando ele começou a compartilhar essas coisas, ele começou a ser rejeitado pelos líderes daquela época. Os líderes religiosos começaram a rejeitar
a Jesus por causa dessas palavras. E aí Pedro, olha que ousadia. Pedro, ele tira Jesus dali, fala assim: Jesus, pessoal, dá um minutinho aqui. Ele pega Jesus, traz aqui de lado e fala assim: Jesus, o que está acontecendo? Você está louco? Isso não vai acontecer com você. Isso não vai. Esse tipo de comportamento de Pedro é um espelho para nós, porque nós fazemos isso. O que Pedro estava fazendo aqui? Pedro estava falando assim: Jesus, não é dessa maneira. Eu conheço uma maneira melhor dessa que você está falando. Olha só a que ponto que a gente chega quando a gente se deixa levar pelo nosso achismo, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa opinião. Quando a gente se deixa levar por esse caminho, o que acontece? A gente deixa de seguir a Cristo. E a gente quer que Cristo segue a gente. Não, Jesus, não, isso não vai acontecer com você. Eu não vou deixar, eu não vou permitir. Eu tenho um jeito melhor. Eu acho que tem que ser assim. É o meu gosto, é a minha vontade. E aí a gente quer, ao invés de seguir a Jesus, quer que Ele siga o que a gente acha melhor. Olha a loucura. A ponto que Jesus, Ele chega para Pedro e fala assim: sai daqui, Satanás. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus, você vê, Jesus ele não chegou e falou: Pedro, não é por aí, peraí, pensa dessa forma, Jesus, ele aqui já está resumindo. O que ele faz? Ele expressa o discernimento espiritual que ele tinha. Pedro estava indo contra um projeto de Deus para a humanidade. E quando a gente vai contra um projeto de Deus, nós somos usados por Satanás. Ninguém aqui quer ser usado por Satanás. Mas quando você tenta bloquear o projeto de Deus na terra, você está sendo usado, você está sendo instrumento de Satanás, como Pedro foi. Então percebe que a gente tem que tomar muito cuidado. Já existe algo determinado por Deus. E a gente precisa ser espiritual para enxergar, para ter discernimento das coisas espirituais e se submeter a elas. E não fazer as coisas de forma natural. Não conduzir a sua vida de forma natural. Porque quando você se deixa ser conduzido de forma natural pelos seus próprios entendimentos e achando que você está certo em tudo, qual que é a consequência? Você não está seguindo a Cristo. Ele está te seguindo. Aliás, você vê como a gente é tão pequeno, porque a gente quer enquadrar Jesus em nós, quer que Ele segue, mas Ele não vai te seguir. Não tem essa opção. Ou você segue Ele, ou você está sozinho. Por isso que, mediante essa atitude tão imatura de Pedro, Jesus ele chega e fala assim: deixa eu falar uma coisa, né? Quando Pedro ele vem, tira Jesus de lado e fala: Jesus, não é assim, eu tenho um caminho melhor, vamos fazer dessa forma, tal. E Jesus repreende a Pedro falando: sai daqui, Satanás. Você não sabe quais são os planos de Deus. Você está querendo atrapalhar tudo. Você é louco. Aí ele chega, volta para a multidão e para os outros discípulos e fala assim: ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem estar comigo, andar comigo, aprender comigo,
você tem que fazer o seguinte: você tem que se negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz e você tem que me seguir. Essa foi a resposta de Jesus. Por que Jesus deu essa resposta? Ele chega e fala assim: não tem, se você quiser ficar nessa mediocridade sua, nessa ignorância, nos seus pensamentos, nos seus próprios entendimentos, você não está comigo. Agora, se você quiser estar comigo, você precisa fazer uma coisa: nega-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Pega esses pensamentos, joga fora. Começa a me ouvir mais. Começa a ouvir a maneira que eu tenho para você conduzir a sua vida. Porque a maneira que você está conduzindo a sua, você está administrando a sua, não está dando certo. Nega-se. Nega-se a si próprio. Quebra o seu orgulho. Você não sabe todas as coisas. Aliás, você não sabe nada. Nega-se. Se você não se negar, você continuar achando que você sempre tem uma maneira melhor de fazer, você não vai estar comigo. Não tem como a gente fluir nesse caminho. Não tem. E aí Jesus fala assim: só que não adianta você só negar a si mesmo. Você vai ter que pegar a sua cruz. Pega a sua cruz. Quando Jesus fala isso, ele fala o quê? Estar comigo não é um caminho fácil. É um caminho que vai exigir dor, vai exigir perdas. Vai ter recompensa, óbvio. Mas deixa eu deixar claro. Não tem como você estar comigo, não tem como você dizer assim: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, se você não tomar sua cruz, se você não se esforçar, se você não fizer nenhum sacrifício, você deixar ser dominado pelas suas vontades, pelo seu conforto, você não vai ter um bom relacionamento comigo. É isso que Jesus está falando. Você tem que se negar, você tem que ouvir mais eu. Você tem que ser conduzido pelo Espírito. Você tem que ter discernimento para enxergar as coisas espirituais. O projeto de Deus para a sua vida. Você precisa se negar. E você precisa se esforçar, porque essa caminhada não é fácil. Você vai ter que tomar a sua cruz. A cruz é um lugar, muitas vezes, de sofrimento. Estar em Jesus é uma coisa. As coisas de Deus, elas são, eu amo, porque elas confundem as pessoas mais sábias desse mundo, porque ele mesmo fala, nos versículos adiante: aquele que quiser salvar a sua vida, ele tem que perder. Parece uma conversa de louco. Você quer salvar a sua vida? Então, segue essa receita, faz isso e aquilo, e você vai ser bem sucedido. Não. Se você quiser salvar a sua vida, você tem que perder ela. Parece loucura. E aí ele fala assim: agora, se você perder a sua vida, perder por quê? Por causa de mim. Porque você decidiu tomar essa cruz, e a palavra fala: você perder por causa de mim, por causa do meu evangelho, por causa desse ensinamento que eu estou compartilhando com vocês nessa manhã. Se você perder por causa disso, e perder significa o quê? As pessoas vão ficar chateadas com você. Você vai ter que carregar essa cruz. Mas o que vale mais? Escuta, Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo. O texto falou que os líderes religiosos que ensinavam as coisas de Deus estavam contra Jesus. Ele não conseguiu agradar. A preocupação dele também não era agradar. A preocupação dele era agradar somente uma pessoa, o seu Pai, Deus.
Quando nós agradamos a Deus, nosso Pai, o que acontece? A bênção de Deus vem sobre nós e todas as outras coisas se encaixam. E aquela pessoa que talvez você esteja negando a Cristo nas suas decisões, porque você não quer ficar chato, você troca agradar a Deus, você dispensa às vezes a bênção de Deus por nada, por uma vaidade. Esse é apenas um exemplo que eu estou dizendo, mas tem tantos outros que nós vamos precisar pegar a cruz, e a cruz dói, ir para a cruz dói. A pessoa, quando era crucificada, além de ela ser crucificada, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar a própria cruz que ela ia ser crucificada e carregar ela. Então, o que Jesus está propondo é isso: pega essa cruz que o Evangelho traz e no seu dia a dia carrega. Você vai para a escola, carrega a cruz, Maria Clara, não carrega a mochila. Tem mochila que é mais pesada que a cruz, mas é isso, a cruz tem que estar na mochila, você tem que carregar a cruz, se você quiser ser cristão. Agora, se você quiser simplesmente falar, para você se encaixar a algo, a uma instituição, é outra coisa. Agora, o que eu estou ensinando aqui, o que é? É colocar você num outro nível. Quando você está num outro nível de cristão autêntico, verdadeiro, você tem autoridade sobre aquele que você fala que segue. Está entendendo a diferença? É uma decisão sua. Você quer de fato seguir a Cristo? Nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo. Pega a cruz. Vai ter momentos que vai ser difícil. Vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir. Vai ter momentos que você vai falar assim: poxa vida, será que eu estou no caminho certo? Vai ter momentos, isso é carregar a cruz. Vai ter momentos de crise. Mas porque você já fez o primeiro passo, que é se negar a si mesmo, você não é guiado pelos seus próprios pensamentos, mas pela voz do Espírito, você vai conseguir o quê? Seguir. Você vai conseguir seguir a Cristo. Quem está seguindo quem? Você está seguindo a Cristo? Ou Cristo está seguindo você? Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque nós, como igreja, nós temos isso como missão. O que é missão? São tarefas que nós, como igreja, precisamos cumprir. Não adianta a gente se reunir aqui, que gostoso, que lindo. É tão bom quando a gente tem que tomar a cruz e acordar num domingo de manhã, ir para a igreja, tem que ofertar. É carregar a cruz. Mas se a gente não tiver o entendimento, o norte, por que a gente está fazendo isso, talvez a gente se perca no caminho. Por isso que nós estabelecemos uma visão para a igreja. Nós estabelecemos uma missão, que é uma tarefa que a gente tem que cumprir todos os dias da nossa vida, que é o quê? Reconectar as pessoas a Deus, porque elas estão separadas de Deus, e fazer com que elas sigam a Cristo. Para quê? Para que elas cheguem num ponto, eu quero para a minha vida, e quero que vocês cheguem nesse nível, de amar a Deus acima de todas as coisas, e ao seu semelhante como a si mesmo. A gente precisa chegar nesse nível, e para chegar nesse nível, a gente precisa ter conhecimento, entendimento da palavra e assumir um posicionamento. É tão triste quando a pessoa fala que é de Deus com a boca, mas o seu comportamento é contrário do que aquilo que ela está falando. Você é cristão? Você é cristã?
Você segue a Cristo? A resposta disso é você saber se você tem se negado a si mesmo. Se você tem pegado a cruz, né, o dia a dia, na dificuldade, e ter permanecido fiel ao Senhor. Aí você pode seguir com Ele. A gente não pode ser como Pedro, que às vezes tem a intenção, né, correta, mas a forma como faz, né, ele queria ali o quê? Proteger Jesus. Quando a gente faz muitas vezes as coisas, decisões tomadas, principalmente em relação ao reino de Deus, a gente está querendo fazer, qual que é a nossa intenção? É fazer o melhor. É fazer o melhor. Só que a gente precisa ter discernimento espiritual para ver se esse melhor não é apenas a sua vontade e você não está sendo usado por Satanás para atrapalhar o projeto de Deus. Aí o pastor tem que chegar e falar assim: sai daqui. Imagina eu chegar para alguém que trouxe alguma opinião ou tem conduzido o comportamento de tal maneira e eu falasse assim: Thaís, sai daqui, Satanás. Talvez a Thaís, pela personalidade dela, não ia me retrucar, não ia se ofender tanto. Mas se eu falo para o Carlos, por exemplo, ele já dá um vermelhão no pescoço. O quê? Me chamando de Satanás? Quem contou para ele isso? Né? A gente se ofende muitas vezes quando a gente se posiciona, quando a gente recebe um posicionamento da parte de Deus. Por isso que quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente conduz a nossa própria família, a gente tem que fazer o quê? Com discernimento espiritual. Espera aí, aonde isso pode chegar? Realmente eu estou sendo conduzido pelo Espírito ou eu estou recebendo influência de Satanás? Você quer ver como a coisa é muito sutil, como às vezes a gente como cristão, a gente acha que está seguindo a Cristo, mas não está. Abre lá em João, no capítulo 6. Isso aqui é tremendo. A gente precisa se enxergar em nome de Jesus para parar de ser tolo e a gente desfrutar mais da plenitude de Deus nas nossas vidas. No último culto presencial, a gente compartilhou, para inspirar você a seguir a Jesus, algumas experiências que ele teve aqui na terra, que são profunda inspiração para seguir a Jesus, né? Para ouvir o que ele tem para dizer e tal. E uma dessas passagens foi a multiplicação. A gente falou aqui dos milagres, as crianças falaram dos milagres. E crianças, olha só um outro milagre que Jesus fez aqui, né? Vocês vão lembrar, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E a gente compartilhou essa palavra no último culto presencial. E aí a gente percebe o que? No capítulo no capítulo 6 de João, a partir do versículo 25, acontece algo aqui. Depois da multiplicação, o que aconteceu? Os discípulos se despediram ali da multidão e foram para o mar. E aí Jesus, ele vai e vai orar. E em um determinado momento ele vai se encontrar com os discípulos. Aonde? Aonde os discípulos estão? Aonde? No mar. Então Jesus vai se encontrar com ele no mar. Só que Jesus, olha que maravilhoso, por isso que me inspira a seguir a Jesus.
É esse nível de vida que a gente precisa ter. Como é que ele vai se encontrar com os discípulos? De jet ski? Nadando? Coloca o óculos dele de natação, touquinha, o cabelo dele devia ser grande, pá, põe a touquinha para não atrapalhar, sai na braçada. Como é que ele vai se encontrar com os discípulos? Ele vai andando sobre as águas. Você tem que andar com gente assim. Com quem você tem andado? Você não pode andar com gente abaixo desse nível. Esse tem que ser a sua referência. Quando você for andar com alguém, fala assim, ó, tem uma piscina aqui, deixa eu fazer um teste. Dá uma caminhada ali. Se ele afundar, sai fora. É curva de rio. Se ele conseguir, né? Então, quem que você tem que seguir? Jesus. Cuidado, presta atenção como você tem conduzido a sua vida. E aí Jesus ele vai se encontrar. E aí acontece algo, ele vai se encontrar com os discípulos e acontece algo extraordinário. No versículo 25, olha só. E achando no outro lado do mar, eles disseram: Rabi, quando tu chegasses aqui? Jesus respondeu: na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essa foi a resposta de Jesus. Mas para você entender essa resposta tão profunda, deixa eu te dar uma informação. Jesus ele foi se encontrar com os discípulos e a multidão que estava ali, o que elas fizeram? Elas falaram assim, elas tiveram aquela experiência da multiplicação dos pães e dos peixes. E elas falaram assim, cadê Jesus? Quero mais, vamos buscar Jesus, vamos atrás de Jesus. E aí ele viu que os discípulos tinham pegado o barco. E aí, eles olham ali na beira do mar e falam assim, ué, mas o barco está aqui vazio, como que Jesus foi lá? E aí eles, sem entender como que Jesus chegou até os discípulos, eles falam assim, vamos lá atrás, vamos atrás deles, vamos lá. Aí eles pegam um barco e vão atrás. Aí quando eles chegam lá, eles fazem essa indagação para Jesus no versículo 25. Eles achando no outro lado do mar, eles disseram, como tu chegaste aqui? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles viram que o barco de Jesus estava ali parado, na areia. Então como é que ele chegou ali? Aí Jesus, ele chega e fala assim, na verdade, eu te digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele, Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Então eles foram atrás de Jesus, e Jesus chegou e falou assim para eles, olha a resposta de Jesus. Jesus falou assim, vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão achando que vocês estão me seguindo, mas vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui porque vocês foram saciados com pão e com peixe. Vocês foram saciados. É por isso que você está me seguindo. Então, a grande questão da nossa vida é que você precisa ter entendimento e revelação disso,
Por que você está seguindo a Cristo? Porque de fato Ele te dá o alimento espiritual que você necessita, ou porque Ele pode te proporcionar alguma bênção material? Aqueles homens atravessaram o mar, foram atrás de Jesus, e Jesus, ele viu o coração daqueles homens. Parecia algo inocente. Talvez você pode dizer assim: poxa, mas eles foram atrás de Jesus. Eu também vou atrás de Jesus, eu vou na igreja, eu oferto. Mas você faz isso por algum interesse? Porque Ele pode te dar alguma coisa? Ou porque você realmente quer seguir, você quer aprender com Ele, você quer ser como Ele é? Porque quando você decide seguir a Jesus, não importa se vai ter o pão, o suprimento material, importa que você vai ser alguém diferente. Isso é que importa. Eu quero seguir a Jesus porque Ele vai me fazer mais sábio, Ele vai me fazer uma pessoa inteligente nas decisões, nas minhas emoções, Ele vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Além de Ele ter me proporcionado o maior presente, que foi a salvação da minha alma. Quando a gente crê que Jesus veio ao mundo para nos salvar e dar-nos uma nova vida, essa nova vida só vai acontecer se você seguir, se você aprender, se você ir atrás dele, não por interesse, mas porque você quer ser como ele. E aí eu encerro essa mensagem com a mesma pergunta que eu comecei: você é cristão? Você, de fato, segue a Cristo? Ou você tem tentado fazer com que Ele venha seguir você? Feche os seus olhos e responda isso para o Senhor. Pensa um pouquinho na sua vida. Pensa como você tem agido. O Espírito Santo vai te ajudar a responder essa pergunta. Você tem seguido a Cristo, ou você tem feito com que Ele siga você? Senhor, nós não queremos cometer esse erro, Pai, como Pedro cometeu, como aquelas pessoas, aquela multidão cometeu, de seguir a Jesus por interesse, ou estar com Jesus, mas querendo colocar as suas próprias opiniões, como Pedro fez. Livra-nos de sermos usados por Satanás, ó Pai. Que nessa manhã o Senhor venha nos renovar a nossa mente, trazendo mudança em nossas vidas, ó Pai, para a glória do Senhor, porque nós cumprimos os planos divinos que o Senhor tem para a nossa igreja, para cada família aqui. Que cada família seja realmente guiada por Cristo, através do Espírito Santo, em todas as decisões que venham tomar em sua vida. Tenham discernimento espiritual de que se estão cumprindo os planos de Deus para a vida deles, ou estão dando ouvido a Satanás. Que o Senhor veja em nós um coração, ó Pai, quebrantado, porque nós negamos aos nossos próprios entendimentos, às nossas vontades, porque nós queremos seguir ao Senhor. Nós queremos dizer que somos cristãos com autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar enfermos,
a autoridade para trazer consolo, a autoridade para inspirar pessoas a seguir a Jesus, através das nossas próprias vidas. Que o Senhor derrame sobre nós essa unção nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Falando nesse sacrifício de Jesus, nós vamos participar da ceia do Senhor. Toda vez que a gente vai para a ceia do Senhor, é um memorial. A gente está relembrando o que Jesus fez. Você vê que esse texto que a gente leu começou com isso. Todo esse ensinamento aconteceu por quê? Porque Jesus começou a relatar isso. Olha, é necessário que eu morra. É necessário que eu morra. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele precisou perder a sua vida para salvar a muitos. E aí Jesus, ele instituiu a ceia para a gente sempre relembrar desse sacrifício que ele fez por nós, né? Então, quando a gente vem para a mesa do Senhor, nós não podemos fazer de forma religiosa, mas você tem que fazer com gratidão, porque você só está aqui, você só está recebendo essa palavra, e essa palavra só está fazendo sentido porque você recebeu o Espírito Santo de Deus, mediante a morte de Cristo na cruz. Ele decidiu negar a si próprio, a carregar a sua cruz para fazer a vontade de Deus. Isso é ser cristão, é fazer a vontade de Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Foi através desse sacrifício que tudo aconteceu. Então, toda vez que você se aproxima da mesa do Senhor, você tem que vir com essa consciência, né? Que Jesus, ele fez algo muito grande que não tem como a gente pagar por isso. Ele nos deu acesso a um reino, Imagina alguém chegar para você e falar assim: olha, eu vou te dar acesso a esse reino, aos Estados Unidos. Você vai ter acesso a tudo. Se você quiser viajar para qualquer lugar, você tem as fronteiras abertas. É só mostrar esse documento. Não só isso, se você quiser participar de alguma decisão desse país, você tem carta branca para fluir onde você quiser nesse reino. Jesus fez isso por você. Através de Cristo, ele te deu um acesso ao reino dele. Você precisa se revestir dessa autoridade e influenciar, fazer diferença. Influenciar pessoas, inspirar pessoas a seguir esse Jesus, a mudar. As pessoas estão aí se divertindo. Qual o problema de se divertir? Nenhum. Eu estou aqui me divertindo. Né? A Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas, para se divertir, para comer, para descansar, para estudar, para trabalhar. Agora, quando a pessoa só está focando em diversão, o sofrimento vai chegar a qualquer momento. Nem que seja quando Jesus voltar e começar a chamar cada um e falar: neto, vem cá, que agora eu vou trazer a sentença. Esse dia vai acontecer. Esteja preparado para quando esse dia chegar, Jesus chegar e falar assim: Juninho, meu filho amado, entra no meu reino, eu me alegro com você. Isso tem que ser o nosso anseio. Então, quando a gente vem para a mesa do Senhor, né, valoriza o que Jesus fez por você na cruz.
Então convido você para participar. Quem deve participar, né? Aquele que aceitou a Jesus no seu coração. E não só aceitou a Jesus no seu coração, mas ele confessou com a sua palavra, com a sua boca: eu recebo a Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio na terra para morrer na cruz no meu lugar e me dar a salvação. Quando você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador e recebe no seu coração, e você decide se batizar, porque o batismo nas águas é o que? É a expressão, é o testemunho público do que aconteceu dentro de você. Se você passou por esse processo, você pode participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que isso representa. Você sabe o que é o corpo e o que é o sangue. Você sabe o que aconteceu aqui naquela cruz. Você tem o discernimento espiritual, porque você tem o Espírito Santo. Se você não passou por essa experiência, não fique constrangido de não participar. Mas procure ter esse entendimento e tomar essa decisão, para que, não para simplesmente para que você possa participar, mas que você tenha a vida eterna. Então, se você teve essa experiência, eu te convido a vir até aqui e pegar um pão representando o corpo de Cristo na cruz e um suco de uva representando o sangue dele vertido ali. Espere, né, todo mundo pegar e a gente faz isso juntos. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele estava ali com seus discípulos e ele pegou o pão e ele partiu o pão. E partindo o pão, ele disse: é isso que vai acontecer comigo, eu vou ser partido. E ele pegou o cálice e falou: esse cálice representa o meu sangue que vai ser vertido ali naquela cruz. A morte de Cristo na cruz. Ele conquista toda a autoridade nos céus e na terra. E ele passa essa autoridade a nós, para nós fazermos coisas maiores do que ele fez. Esse é o poder da cruz. Traz salvação, traz cura e traz revestimento de autoridade para continuarmos a obra do Senhor aqui na terra. Por isso nós precisamos estar no nível dele para dar continuidade no que ele iniciou. Conforme ele nos ensinou, nos ordenou, ele, ao partir o pão e pegando o cálice, representando o sangue dele, ele pegou esses elementos e orou e deu graças. É o que nós vamos fazer agora. Senhor, nós te agradecemos por esse sacrifício. O sacrifício da cruz,
permitiu que nós tivéssemos acesso ao reino dos céus. Nós fomos salvos da morte, estamos livres do pecado por causa que Jesus negou a si mesmo, tomou a sua cruz e fez a vontade do Pai. Obrigado por esse sacrifício em nossas vidas. Hoje nós estamos aqui salvos, livres e desejosos de seguir a Cristo. Nós te louvamos, Pai, por essa obra de salvação através de Cristo, nos revestindo de autoridade nessa terra. Obrigado, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode ser irado. Louvado seja o Senhor. Tenha um bom dia e vamos encerrar esse culto com alegria, né? Nós somos um povo alegre, o povo de Deus é um povo alegre. A alegria é um fruto do Espírito. Eu sei que a gente está em um momento de pandemia, a gente não pode ficar se abraçando muito, mas pelo menos dá um sorriso com os olhos, né? Porque a gente vai estar com máscara também. Mas passa essa alegria, né, para o seu irmão, para a sua irmã. Vamos sair daqui gratos pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Um bom dia a todos. Deus o abençoe.